Hashtag uma história que mudou minha vida. Sejam muito bem-vindos ao meu canal, queridos seguidores. Como estão passando? Espero que tudo esteja maravilhoso na vida de vocês. Se apreciarem a narrativa que compartilharei hoje, ficarei extremamente grata se puderem se inscrever no canal, compartilhar este vídeo e deixar aquele dedinho para cima, pois isso possibilita que mais pessoas possam conhecer minha trajetória. Vamos ao que interessa. Jamais pensei que um dia estaria aqui, relatando estes acontecimentos, muito menos expondo esta narrativa ao mundo, mesmo utilizando nomes fictícios para proteger as identidades. Porém, após tudo o que vivenciei, sinto uma necessidade profunda de compartilhar. Não apenas para aliviar o peso que carrego há tantos anos, mas porque talvez alguém, em algum lugar, compreenda que, ocasionalmente, a maior decepção não vem de desconhecidos, mas sim daqueles que ocupam um lugar especial em nosso coração. Me chamo Fernanda e atualmente estou com 60 anos. Desejo narrar eventos que transformaram minha existência décadas atrás. Nasci em Ribeirão Preto, interior paulista. Sou filha única de uma senhora que, durante grande parte da minha jornada, considerei meu pilar de sustentação. Minha mãe, Clara, sempre representou aquela mulher determinada que despertava antes do amanhecer, utilizava diversos meios de transporte para chegar ao seu emprego como técnica de enfermagem e ainda encontrava disposição para preparar deliciosos bolos aos finais de semana e ajeitar minhas cobertas enquanto eu dormia. Meu pai, Alberto, tinha personalidade mais reservada, introvertida, mas presente. Atuava como metalúrgico e, apesar de não demonstrar afeto com facilidade, nunca se ausentou, seja emocionalmente ou financeiramente. Minha infância, embora simples, foi repleta de pequenos confortos. Não possuíamos muitos recursos materiais, mas tínhamos algo que, naquela época, eu julgava ser o essencial: estabilidade. Meus progenitores raramente tinham desentendimentos. Fazíamos as refeições juntos e minha mãe constantemente enfatizava que os laços familiares eram sagrados. Cresci internalizando esse conceito com cada fibra do meu ser. As transformações começaram quando completei 16 primaveras. Foi gradualmente, como tudo que verdadeiramente marca nossa existência. Inicialmente, percebi momentos de silêncio entre meus pais durante as refeições. Posteriormente, as justificativas do meu pai para retornar mais tarde. Paralelamente, minha mãe demonstrava tensão crescente. Notava uma sobrecarga em seu olhar, uma preocupação que ela não compartilhava comigo, mas que deixava vestígios. Comecei a captar conversas telefônicas em volume baixo, sussurros pelos corredores, discussões abafadas durante a noite. Naquele período, presumi que meu pai estava sendo infiel. Era o óbvio, não é mesmo? O estereótipo. Um homem distante, calado, afastando-se do ambiente familiar fazia sentido. Mas minha suposição estava completamente equivocada, tão equivocada que ainda hoje tenho dificuldade em acreditar. Ao completar 19 anos, meu pai sofreu um incidente na rodovia. Retornava de um compromisso profissional em São Carlos quando um veículo de grande porte perdeu o controle. Ele sobreviveu, porém permaneceu inconsciente por quase uma semana. No ambiente hospitalar, presenciei minha mãe em um estado de completo desespero como nunca antes. Chorava descontroladamente, pronunciava palavras incompreensíveis. Quando ele recuperou a consciência, esperava que fosse o momento de recomeço. Imaginei que tudo aquilo que parecia fragmentado voltaria ao seu lugar. Entretanto, ocorreu justamente o contrário. 15 dias após receber alta médica, meu pai organizou seus pertences em uma mala e partiu. Sem explicações detalhadas, sem diálogo prolongado, apenas disse: "Perdoe-me, filha, não consigo mais continuar." Foi dessa maneira. Minha mãe, naturalmente, demonstrou grande sofrimento, mas posteriormente algo nela se transformou. Parecia aliviada, como se tivesse se libertado de um segredo. Tentei estabelecer comunicação com meu pai durante meses. Ele respondia brevemente, sem aprofundamento: "Estou bem, filha. Preciso de tempo."
Não se culpe. Nada além disso. E minha mãe, sempre que eu questionava, desviava o assunto. Ele teve um colapso emocional. Fernanda, não suporta mais responsabilidades. Acontece com muitos homens. Um dia você compreenderá. Porém, a verdade veio à tona de maneira impactante e não através das palavras de nenhum dos dois. Cursava o último ano de psicologia e decidi realizar meu estágio em um hospital público, precisamente onde minha mãe trabalhava há anos. Não atuaria diretamente com ela, mas nossos horários coincidiam. Foi durante uma dessas manhãs, quando me encontrava na sala destinada ao descanso dos funcionários, que escutei um comentário que me deixou paralisada. A Clara ainda mantém relacionamento com o Renato, indagou uma enfermeira. Aquele do setor administrativo, questionou outra. Sim, estavam juntos mesmo antes dela se separar do marido, certo? Fiquei imóvel. O mundo ao meu redor pareceu congelar. Meu coração batia tão intensamente que parecia audível para todos, mesmo antes dela se separar do marido. Essa frase ecoava repetidamente em minha mente como uma sentença. Naquele dia, não consegui finalizar meu turno. Saí sem comunicar ninguém. Cheguei em casa e confrontei minha mãe na cozinha. Ela preparava arroz como se tudo estivesse dentro da normalidade, como se não existisse um abismo prestes a se formar entre nós. Mãe, você mantinha um relacionamento extraconjugal com aquele homem do setor administrativo enquanto ainda estava casada com o pai? Ela ficou imóvel. O utensílio caiu no piso. O silêncio subsequente revelou mais que qualquer resposta verbal. Quem te informou isso? Foi tudo que conseguiu articular, com expressão de espanto. Então é verdadeiro? Ela respirou profundamente, passou a mão pelo rosto e sentou-se. Fernanda, não é simples assim. Não, porque para mim é bastante simples. Você traiu a confiança do pai, fez com que ele abandonasse nosso lar e me deixou acreditando que ele era o responsável. Você destruiu nossa estrutura familiar. Ele já estava ciente. Nosso relacionamento já estava deteriorado internamente há muito tempo, mas eu não tinha conhecimento. Eu não participava disso, mãe. Eu merecia crescer acreditando numa ilusão? Minha mãe chorava. Pela primeira vez a percebi vulnerável, fragilizada, mas a mágoa que senti era tão intensa que nem mesmo isso despertou minha compaixão. Naquela noite, dormi fora de casa. Fui para a residência de uma amiga e chorei até esgotar minhas energias. Não pela infidelidade em si, mas pela desconstrução da imagem que eu tinha dela. Minha mãe, minha referência, meu exemplo havia me enganado durante anos. Nos dias seguintes, interrompi a comunicação com minha mãe. Ela enviava mensagens, deixava bilhetes, tentava iniciar diálogos, mas eu não conseguia sequer olhar em sua direção. A imagem que eu havia construído durante toda a minha existência daquela mulher forte, íntegra, protetora, estava manchada, corroída por uma verdade ocultada. O mais doloroso não era a infidelidade em si, mas o fato de que ela me induziu a acreditar durante anos que meu pai era o culpado. Isso, eu não conseguia perdoar. Retomei contato com meu pai. Dessa vez insisti até ele aceitar um encontro. Marcamos em uma cafeteria simples próxima ao terminal rodoviário. Quando ele chegou, meu coração acelerou. Ele apresentava aspecto mais emagrecido, com cabelos visivelmente grisalhos e um olhar exausto, mas ainda determinado. Olá, filha, disse com um sorriso melancólico. Estou ciente da verdade, pai. Falei diretamente, sem pausas. Ele desviou o olhar. Não questionou qual verdade, apenas suspirou, como quem aguardava esse momento há muito tempo. Eu não desejava que você descobrisse. Aceitei carregar esse fardo para não te magoar. Você permitiu que eu pensasse que foi você quem destruiu nossa família. Eu te culpei injustamente durante anos. Eu sei. O silêncio entre nós doeu mais que qualquer palavra. Eu necessitava compreender o que realmente aconteceu, todos os pormenores.
E gradualmente ele foi relatando que o relacionamento com minha mãe já estava desgastado desde minha infância, que dormiam em ambientes separados, que ela constantemente afirmava que permaneciam juntos apenas por minha causa e que certo dia ele escutou uma conversa dela ao telefone com Renato. Não presenciei nenhuma situação comprometedora, Fernanda, mas eu sabia. Ela não negou. Apenas disse que o sentimento que nutria por ele superava o que sentia por mim. E eu parti. A dor nos olhos do meu pai era autêntica. Não havia ressentimento nem desejo de retaliação. Havia apenas tristeza e um orgulho destruído silenciosamente. Retornei para casa com pensamentos tumultuados. Minha mãe me aguardava sentada na sala, como quem antecipa um julgamento. Conversei com o pai, ele me contou tudo. Agora quero ouvir de você, sem rodeios, sem justificativas. Ela me fitou profundamente com olhos avermelhados e começou. Eu amei seu pai, Fernanda, sinceramente. Mas com o decorrer do tempo nos transformamos em meros companheiros de residência. Dormíamos separadamente, quase não havia contato físico, não dialogávamos sobre nada além de questões financeiras e você. Eu me sentia solitária, invisível. E então surgiu o Renato. Ele me valorizou, me escutou, me fez recordar que eu ainda era uma mulher. Então você descartou tudo por isso? Tentei resistir. Juro que tentei, mas cometi um erro. O que me destrói não foi ter desenvolvido sentimentos por outro homem, foi não ter te contado. Foi ter te feito viver acreditando que seu pai era o responsável. Ela chorava. E pela primeira vez eu vi minha mãe como um ser humano, não como mãe, não como referência, mas como alguém falível, contraditório, imperfeito. Naquela noite não conseguia adormecer. Algo dentro de mim estava dividido. Parte desejava perdoá-la, outra queria me afastar permanentemente. Mas o que mais me angustiava era uma sensação estranha de que ainda existia algo que ela não estava revelando. As semanas transcorreram. Mudei-me temporariamente para a residência do meu pai. Nossa relação começou a ser reconstruída gradualmente com muito cuidado. Minha mãe persistia em estabelecer comunicação comigo, mas eu mantinha distanciamento. Até que certo dia uma prima distante da família, Juliana, me enviou uma mensagem inesperada pelo Instagram. Oi, Fê. Desculpe a intromissão, mas sua mãe ainda mantém relacionamento com Renato, certo? Porque ele foi casado com minha ex-cunhada. E o término daquele casamento foi extremamente conturbado. Houve até disputa judicial. Seu pai tinha conhecimento disso? Paralisei. Permaneci olhando para a tela, sentindo um desconforto abdominal. Respondi, desconheço completamente isso. Poderia me fornecer mais informações? Ela respondeu com capturas de mensagens antigas, links de notícias regionais e até uma publicação de uma página de fofocas da cidade. Renato havia se envolvido simultaneamente com 3 mulheres. Era conhecido por manipular, aproximar-se de funcionárias emocionalmente vulneráveis e posteriormente abandoná-las. Ele respondia inclusive a processo por conduta imprópria no ambiente profissional. Minha mãe tinha conhecimento disso. Eu precisava confirmar. Retornei à casa dela após 2 meses sem contato. Ela abriu a porta surpresa, aliviada, mas sua expressão mudou ao perceber a frieza em meu olhar. Quero saber a verdade sobre o Renato. Ela hesitou. O silêncio confirmou tudo. Você sabia quem ele realmente era? Tinha conhecimento dos processos? Conhecia sua reputação e mesmo assim permitiu que ele fizesse parte da nossa vida. Por quê? Ela não negou. Sentou-se em uma postura de derrota. Acreditei que comigo seria diferente, que comigo ele mudaria. E quando percebi quem ele verdadeiramente era, já havia cometido todos os erros possíveis. Já havia te distanciado do seu pai, já havia perdido o direito de revelar a verdade. Ele te prejudicou de alguma forma? Nunca fisicamente, mas emocionalmente sim. Ele exercia controle sobre mim, me fazia sentir culpada por tudo.
Saí daquela situação completamente destruída, Fernanda. Ela mostrou seu telefone, abriu um aplicativo de notas repleto de frases que ele costumava dizer. Sem minha presença, você não tem valor. Se eu revelar o que você fez, ninguém te perdoará. Até sua filha te abandonará. Por isso você nunca revelou toda a verdade. Ela sentiu com os olhos lacrimejantes. Naquele momento, algo se transformou dentro de mim. Não era perdão, ainda não, mas era a quebra de uma certeza. Minha mãe não era uma vilã. Era uma mulher ferida que cometeu erros graves, tentando se agarrar a algo que aparentava ser amor. E em meio a tudo isso, fui eu quem arcou com as consequências. Após aquela conversa intensa com minha mãe, voltei a caminhar pelas ruas como quem carrega um peso invisível, repleto de fragmentos do passado. Sabia que parte de suas ações foi motivada por carência, por fragilidade emocional, mas isso não eliminava o fato de que ela me envolveu em uma falsidade que moldou minha identidade durante quase uma década. Como confiar em alguém que distorceu a realidade com tanta frieza? Como voltar a chamar de mãe alguém que me utilizou como escudo emocional? Minha relação com meu pai continuava delicada, mas consolidada. Estar com ele me proporcionava uma espécie de conforto silencioso. Ocasionalmente apenas nos sentávamos na varanda e tomávamos café sem pronunciar palavra alguma. Não havia necessidade. O silêncio dele, pela primeira vez na vida, não me incomodava, me tranquilizava. Eu percebia que ele estava se esforçando, mesmo com seu jeito reservado. Durante uma dessas manhãs, ele olhou para mim e disse: "Você sabe que ela continua sendo sua mãe, não é?" Permaneci em silêncio. Ninguém jamais ocupará o lugar dela dentro de você, nem ela própria. Isso é o mais cruel dessa situação. Não respondi, mas ele estava certo. O problema não era o que minha mãe havia feito com ele, era o que ela havia feito comigo e como isso ainda me afetava. Uma noite tive um sonho peculiar. Eu era criança novamente e minha mãe me aguardava com um copo de leite morno na cozinha. Porém, ao me aproximar, ela desaparecia e em seu lugar sentava-se uma mulher com o rosto coberto por um tecido. Acordei transpirando. Era simbólico demais para ignorar. A mulher que me criou agora era uma figura sem identidade. Eu já não sabia mais quem ela realmente era. Dias depois, recebi uma mensagem no WhatsApp que me desestabilizou novamente. Fê, preciso te revelar algo que ocultei de você por receio. Você já é uma adulta agora. Tenho o direito de saber. Podemos nos encontrar amanhã na praça do bairro às 15 horas? Considerei não comparecer. Pensei em bloquear o contato, mas algo dentro de mim dizia que havia mais camadas por trás de tudo e talvez respostas que eu necessitava ouvir. Quando cheguei à praça, ela já estava sentada no banco habitual, aquele debaixo da árvore de ipê roxo que florescia em setembro. Seus olhos estavam inchados, mas havia uma serenidade estranha ali. Como quem já perdeu tudo e por isso não tem mais nada a temer. Obrigada por vir. Fale logo. Ela respirou profundamente. O Renato, ele não foi o primeiro. Aquilo impactou como um golpe. Como assim? Eu fui infiel ao seu pai anteriormente, uma única vez. Foi em um período em que ele me ignorava completamente, Fernanda. Eu estava me sentindo sem vida, isolada, e um enfermeiro recém-contratado do hospital foi gentil comigo. Fui fraca, me arrependi. Nunca mais aconteceu. Eu estava em estado de choque. Então você mentiu para mim em 2 ocasiões. A infidelidade com Renato não foi um desvio, foi um padrão. Eu menti porque temia te perder. E talvez já tenha perdido. Ela me entregou um envelope. Dentro estavam várias correspondências antigas, todas escritas por ela. Nenhuma havia sido enviada. Todas eram destinadas a mim. Você não tinha maturidade suficiente para compreender, mas eu precisava escrever. Talvez um dia você leia isso com outra perspectiva. Li algumas ali mesmo, com mãos trêmulas.
Eram confissões, desabafos, relatos de crises existenciais. Uma frase me marcou profundamente: a maternidade me salvou, mas também me anulou. E um dia, inconscientemente, comecei a sabotar tudo o que eu mesma construí. Minha mãe não era uma pessoa má, era uma mulher fragmentada, tentando sobreviver à própria sombra. E eu era um dos estilhaços desse processo. Naquela noite permaneci horas relendo as correspondências. Chorei por tudo, pela infância que jamais retorna, pelo pai magoado, pela mãe confusa, por mim mesma, pela Fernanda de 9 anos que acreditava que amor era sinônimo de presença. Estão apreciando minha narrativa? Alguma vez vivenciaram algo semelhante? Compartilhem nos comentários seu nome e a cidade de onde estão me assistindo. Vamos prosseguir. Na semana seguinte, aceitei jantar com minha mãe pela primeira vez em meses. Não foi um reencontro caloroso, não houve abraços nem perdão explícito, mas ela preparou meu prato favorito, fricassê de frango, e me serviu sem pronunciar uma palavra. Aquilo representou um gesto de paz e eu aceitei. Gradualmente, retomamos o diálogo de forma reservada, como quem caminha por um terreno instável. Evitávamos mencionar o Renato, o passado, as infidelidades, não porque fingíamos que não existiram, mas porque necessitávamos de tempo para recuperar um mínimo de confiança. Porém, como se a vida possuísse um humor cruel, a revelação mais impactante ainda estava por vir. Numa segunda-feira comum, recebi uma ligação do hospital onde minha mãe ainda trabalhava. Era a assistente social. Fernanda, perdoe-me por ligar dessa maneira, mas necessitamos da sua ajuda com um caso delicado envolvendo a Clara. O que aconteceu? Descobrimos que ela estava sendo alvo de extorsão durante meses por um ex-funcionário demitido. Ela estava desviando pequenas quantias do fundo de assistência para garantir o silêncio dele. Consideramos melhor te informar antes que isso chegue oficialmente à direção. Senti-me completamente desorientada. Minha mãe estava envolvida em desvio de recursos. Dirigi-me rapidamente ao hospital. Ela estava sentada na sala da coordenação, pálida. Tremendo. Por que você fez isso, mãe? Ela não conseguia nem me olhar diretamente. Eu não encontrava saída, Fê. Ele possuía informações comprometedoras sobre mim e o Renato, fotografias antigas. Ameaçava me expor. Entrei em uma situação complicada e não consegui reverter. Ela foi afastada temporariamente e o processo ainda estava em análise. Segurei sua mão e a conduzi para casa. Pela primeira vez, fui eu quem preparou o café. Ela estava completamente fragilizada e, curiosamente, foi nesse momento que senti algo diferente interiormente. Compaixão, não perdão ainda, mas a empatia genuína de observar um ser humano falhando, caindo e ainda assim merecendo a oportunidade de recomeçar. Nos meses subsequentes ao afastamento da minha mãe, nossa relação entrou numa espécie de trégua silenciosa. Eu não confiava nela, não verdadeiramente. Mas existia agora um tipo de convivência possível, não em razão do passado, mas devido ao presente. Ela estava vulnerável, sem ocupação profissional, com dificuldades financeiras. E eu, mesmo profundamente magoada, ainda era sua filha. Durante esse período, meu esposo, Felipe, foi um suporte constante. Ele representava o oposto do meu pai, comunicativo, emotivo, expressivo, sempre manifestava seus sentimentos, não deixava incertezas pairando. Estávamos casados há 4 anos, e embora o matrimônio não fosse perfeito, ele era meu companheiro. Permaneceu ao meu lado durante o momento crítico com minha mãe, apoiou minha decisão de me afastar e posteriormente de me reaproximar. Ele dizia: "Você possui mais força do que imagina, Fê, e estou aqui para qualquer circunstância." Numa tentativa de restabelecer a rotina, Felipe começou a trabalhar remotamente. Eu, por outro lado, continuava frequentando o hospital, agora contratada como psicóloga do departamento de reabilitação. E num acontecimento do destino que hoje me parece quase simbólico, minha mãe começou a permanecer sozinha em casa com ele durante parte das manhãs.
Inicialmente nada parecia incomum, pelo contrário, considerei positivo que convivessem. Afinal, ela necessitava de apoio emocional e ele sempre demonstrou facilidade para conversar, ouvir, acolher. Até que surgiram os silêncios. Os dois evitavam cruzar olhares quando eu chegava. O diálogo entre eles diminuiu como se estivessem medindo cada palavra. Minha mãe começou a se arrumar mais para permanecer em casa, comportamento incomum. E Felipe passou a apagar o histórico do celular. A justificativa era sempre a mesma. Meu celular está com pouca memória, estou limpando. O primeiro indício de dúvida surgiu quando retornei mais cedo do trabalho, numa sexta-feira chuvosa. Entrei em casa e os encontrei rindo juntos na cozinha, uma intimidade estranha no ambiente. Minha mãe retirava um bolo do forno, receita que afirmava detestar. Felipe comentava, com esse toque especial seu, Dona Clara, ficou superior ao da Fernanda. Eles pararam ao me ver. Silêncio, sorrisos forçados. Naquela noite, tive dificuldades para dormir. No sábado, Felipe saiu com a desculpa de que encontraria um amigo da universidade. Resolvi fazer algo que jamais imaginei que faria. Acessei o computador dele. Ele havia esquecido a seção do WhatsApp web aberta. Era ali que a verdade se encontrava. Não precisei investigar muito. Visualizei mensagens breves, mas carregadas de tensão. Clara, ela suspeita de algo. Felipe, precisamos ser mais cautelosos. Também não desejo magoá-la. Clara, já é tarde demais para isso. Senti uma sensação de vertigem. Meu estômago contraiu. O ambiente parecia girar. Li repetidamente, desejando estar interpretando incorretamente, mas as mensagens seguintes foram ainda mais explícitas. Felipe, aquela manhã em que quase fomos descobertos. Meu coração quase parou. Clara, se a Fernanda descobrir, perderei a única coisa que ainda me restava. Eles estavam envolvidos romanticamente. Minha mãe e meu marido. Sentei no piso da sala imóvel. A realidade parecia um pesadelo, como se minha vida fosse uma daquelas dramatizações exageradas. Mas era minha realidade. Autêntica, cruel, inacreditável. Aguardei Felipe retornar. Preservei as evidências. Não comentei nada naquela noite. Apenas o observei. Os gestos, os olhares evasivos, o contato físico diferente. E foi ali, no silêncio dele, que constatei. Ele não me pertencia mais. E ela, minha mãe, jamais seria novamente minha referência. No domingo despertei cedo. Esperei que ambos estivessem juntos na sala. Preparei café como se tudo estivesse normal. Sentei entre eles. Sorri. Vocês têm algo a me contar? Silêncio. Um silêncio pesado, opressor. Felipe olhou para ela. Ela abaixou o olhar. Clara, responda diretamente. Ela começou a chorar. Não negou. Nem tentou. Apenas chorou. Foi um equívoco. Um único momento. Eu estava vulnerável. E ele também. Pare! Interrompi. Não me trate como ingênua. Li todas as mensagens. Sei que não foi uma ocorrência isolada. Sei que vocês mantêm esse relacionamento há meses. Felipe tentou se manifestar, mas levantei a mão em sinal de interrupção. Você demonstrou covardia. Eu expus meu coração, minha vida, e você optou por trair essa confiança com a pessoa que mais me causou sofrimento. E você, mãe, conseguiu me decepcionar 2 vezes na mesma existência. Isso é excepcional. Levantei, peguei minha bolsa, saí de casa, dirigi-me imediatamente ao hospital e solicitei uma licença de 7 dias. Telefonei para meu pai e comuniquei que precisava permanecer com ele. Quando cheguei, ele simplesmente me abraçou. Chorei intensamente. Soluçava como uma criança e ele, em silêncio,
apenas permaneceu ao meu lado. Nos dias subsequentes, Felipe tentou estabelecer contato telefônico, minha mãe também. Mas bloqueei ambos. No final da semana, uma correspondência chegou. Era da minha mãe. Fê, não possuo palavras para justificar, apenas para suplicar perdão. Sei que nem isso mereço, mas por mais contraditório que pareça, ainda te amo profundamente. Perdoe-me se um dia for possível. Rasguei a correspondência em fragmentos, não por ressentimento, mas porque ocasionalmente o perdão é inviável. E tudo bem assim. Os dias seguintes foram como caminhar por uma estrada após um abalo sísmico. Tudo aparentava normalidade à primeira vista, mas cada passo revelava uma nova fissura. Dormir transformou-se em um ato mecânico. Alimentar-se, uma obrigação. Trabalhar, um alívio temporário para evitar reflexões. E refletir era o aspecto mais doloroso. A traição da minha mãe com meu marido representou um segundo luto. O primeiro foi perder a imagem idealizada dela anos atrás. Agora era perder a última gota de confiança. Não era apenas ela ter se envolvido com ele, era ter feito isso consciente de quanto eu já lutava para perdoá-la. Permaneci 3 meses residindo com meu pai. Foi um período de introspecção, de caminhadas pelo bairro, de refeições compartilhadas no jantar, sem muitas palavras. A relação com ele floresceu de maneira inédita. Pela primeira vez, ele compartilhava histórias da juventude, dos erros cometidos, das amizades perdidas. Foi ele quem me ensinou que determinados sofrimentos não desaparecem, apenas aprendemos a carregá-los com mais dignidade. Felipe desapareceu. Após enviar uma mensagem formal comunicando que o divórcio estava em andamento, ele não insistiu mais, como tudo em sua vida. Quando deixava de ser conveniente, deixava de existir. Descobri que logo após nossa separação, ele tentou reatar com a ex-namorada. Foi um alívio ter conhecimento disso. Confirmava minhas suspeitas. Nunca foi amor genuíno, foi conveniência, e eu representava a segurança que ele acreditava que teria permanentemente. Minha mãe, contrariamente, não desistiu de tentar contato. Enviava correspondências, e-mails, mensagens de texto. Chegou a telefonar para o consultório onde eu atuava. Solicitei que não insistisse. Pedi que respeitasse meu tempo e meu silêncio. Em uma das mensagens, ela escreveu: "Reconheço que estou morta para você, mas continuo respirando e enquanto respirar, continuarei suplicando perdão. Mesmo que você nunca escute." Aquilo me sensibilizou, mas não alterou minha posição. Um dia, após meses sem contato, recebi um envelope deixado na portaria do edifício do meu pai. Não havia identificação do remetente, apenas meu nome. Dentro havia uma fotografia. Era uma imagem antiga de quando eu tinha aproximadamente 8 anos. Estávamos na praia, eu, minha mãe, meu pai. No fundo era apenas uma lembrança do futuro. Naquela fotografia, minha mãe segurava minha mão firmemente, sorrindo como se não houvesse tempestade no horizonte. No verso da fotografia, uma nota manuscrita. Errei repetidamente, mas amei você todos os dias da minha existência, mãe. Chorei intensamente, mas preservei a fotografia. Não telefonei para ela, não enviei resposta, não porque não senti emoção, mas porque algumas respostas precisam ser formuladas apenas internamente. O que eu tinha para comunicar a ela? Expressei no silêncio, no tempo, no distanciamento. Perdoar não significa retornar. Às vezes significa apenas deixar de sangrar. A vida, como sempre, prosseguiu. Anos depois, inaugurei meu próprio consultório de psicologia. Atendia principalmente mulheres com histórico de relacionamentos abusivos, infidelidade, traumas familiares e descobri que meu sofrimento me transformou em uma ponte para outros sofrimentos. Comecei a ministrar palestras sobre reconstrução emocional. Em um desses eventos, uma jovem se aproximou ao final e comentou: "Você falou como se tivesse vivenciado tudo isso." Porque vivenciei.
Ela sorriu e chorou simultaneamente. Me abraçou. Naquele momento compreendi. O sofrimento que me fragmentou também foi o sofrimento que me reconstruiu. É véspera natalina. Estou em casa sozinha, ouvindo MPB suavemente e preparando ingredientes para a ceia que organizei apenas para mim. Não me sinto melancólica, não mais. Pela primeira vez, me sinto em harmonia com o silêncio, com a ausência. A campainha toca, é o entregador. Boa noite. Entrega para Fernanda Almeida Oliveira. É um envelope. Reconheço a caligrafia. É dela. Abro. Um cartão simples decorado com elementos florais azuis e dourados. Hoje apenas gostaria que você soubesse que continuo aqui e continuo te amando mesmo à distância. Feliz Natal. Mamãe. Seguro o cartão, fecho os olhos e pela primeira vez não sinto ressentimento nem dor. Sinto apenas saudade do que poderíamos ter sido. Guardo o cartão na gaveta da cozinha e retorno para minha refeição. E foi assim, durante toda a minha existência. Jamais retomei contato pessoal com minha mãe, pois existem situações que após sofrerem ruptura não possuem possibilidade de restauração. Aprendi a perdoar e seguir adiante. Ela continuou tentando estabelecer comunicação comigo, mas após alguns anos cessou as tentativas. Fui profundamente magoada e nunca mais me envolvi romanticamente. Acredito que devido ao trauma emocional, mas encontro felicidade mesmo na solitude. E com vocês, algo semelhante já aconteceu? Espero sinceramente que não, pois minha narrativa não foi nada agradável e não desejo a ninguém o sofrimento que experimentei. Se apreciaram minha história, embora melancólica, solicito que se inscrevam no canal, compartilhem e deixem aquela curtida. Desejo que todos vocês permaneçam abençoados. Um abraço carinhoso.